Queridos irmãos, muito boa tarde. Fico surpreso com o número de irmãos aqui, fiquei muito feliz de vê-los, não é? E para mim e para minha esposa está sendo um prazer poder vir aqui, como comentei ontem, e hoje, mais uma vez, podermos compartilhar um pouco de uma mensagem que é tão maravilhosa. Não é uma mensagem, como eu disse ontem, de proibições. É uma mensagem de felicidade. É uma mensagem de alegria para nós. Mente saudável em corpo saudável e o contrário também, corpo saudável com uma mente saudável. E é esse o plano de Deus para nós. Hoje eu quero, se eu estiver na frente de vocês, dá para ver mesmo estando aqui, ou vocês preferem que eu ficasse de lado? Como é que... Tá bem assim? Tá bom. Eu quero conversar com vocês hoje sobre esse tema, o tema de, como vocês estão acompanhando lá pelo programa, o tema da epigenética, a ciência das escolhas, ok? Então, eu vou, se eu puder, eu posso pegar o microfone e ficar um pouco mais móvel? Sim? Ok, então, desculpa, então vamos lá, é só para eu ficar um pouquinho mais em movimento, certo? Pode colocar agora ali, apresentar aqui nessa parte, nesse botão, aí, isso, ok, então, muito obrigado, princesa, muito obrigado. Então, epigenética, a ciência das escolhas. Esse tema, ele é muito especial. Genética nós sabemos o que é, verdade? Genética é aquilo que nós compartilhamos ou recebemos por meio do casamento. Quando a gente casa, que a gente gera descendentes, a gente transmite características de um para o outro, de pais para filhos, de avós para netos, creiam-me, de bisavós para bisnetos, ok? E então, a genética é isso, mas interessantemente, quando se agrega aquele termo grego, epi, ao nome genética, há um significado agregado. O que é isso? Epi é algo que está acima, sobre. Então, epigenética, algo que vai além da genética, ou algo que prepondera sobre a genética. Porque sempre se creu que a genética, ela fosse determinante. Paulo, poderia passar para o slide número 10, por favor? Não, você não vê aí na tela? Então tudo bem. Então eu posso passar daqui, fique tranquilo. Não. Aí consigo. Aí, então aqui. Ok. Nós todos nascemos com características herdadas, como acabamos de dizer. E essas letrinhas são substâncias químicas que formam o nosso DNA. Esse DNA, quando se enrola, e vai ser tema da nossa conversa de amanhã, não faltem, viu? Amanhã a gente vai falar especificamente sobre essa estrutura aqui, sobre os cromossomos, ok? E os cromossomos, eles vão recebendo o gene
ou melhor, o DNA, e esse DNA vai se enrolando no cromossomo e nós vamos compartilhando as características. É muito interessante porque a nossa cor de pele combina com a cor de pele dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, a cor dos nossos olhos, o nosso timbre de voz, se é menino, se é menina, a maneira de andar. Não sei se vocês já perceberam que um filho, uma filha, às vezes adota sem pensar, anda igualzinho o pai ou a mãe. Diziam que o meu filho andava feito eu, mas aí meu filho, que agora já é grandão, né, tem 32 anos, eu notava assim que ele andava meio desengonçado. Aí dizia que eu andava assim, que era o meu andar. Eu dizia, não pode ser, eu ando direitinho, o Thomas é que anda mais desengonçado. Aí um dia eu estava passeando por um shopping, e daí tem aqueles vidros assim, né, nas vitrines, e eu vou andando, e olhei para cá e me vi andando. Disse, meu pai, não é que eu ando igual o Thomas? Na verdade, ele anda como eu. Quem é que fez isso? A genética. A fruta não cai longe do pé da árvore, verdade? Não sei se aqui vocês falam pé da maçã. Fala, não. Sim, se entende. Mas seria a árvore da maçã, é isso? Pois é. Então a fruta não cai longe da árvore, não é? Muito bem. Então, queridos, a genética, ela é influenciada por algo mais, e esse algo é epigenética, ok? Porque aqui não apenas estão nossas características físicas, anatômicas, fisiológicas, mas também existem características passadas de pai para filho, que são características patológicas. O que quer dizer isso? A pessoa desenvolve doenças que os pais, ou os avós ou bisavós sofreram. Então, por exemplo, diabetes tipo 2, que é a minha pesquisa. Se o pai ou mãe tem diabetes tipo 2, o descendente tem maior chance de desenvolver o mesmo diabetes, ok? Pai, mãe com depressão, os filhos têm maior possibilidade de também desenvolver depressão. Alguém que teve qualquer outro quadro de saúde, por exemplo, um infarto, os descendentes maior chances de também ter infarto, um câncer e assim por diante. Todas as enfermidades, praticamente, elas têm esse componente genético. Mas a epigenética veio para provar outra coisa, que nós podemos mudar a maneira como nós expressamos aquilo que nós recebemos de fábrica, como expressamos as características, talvez de maneira diferente. Querem ver uma coisa? Suponhamos que uma criança haja nascido com uma tremenda capacidade intelectual, mas agora os papais, mamães, avós não alimentam corretamente aquela criança. Ela seguramente não desenvolverá todo o potencial intelectual com o qual ela nasceu. Por quê? Porque isso é um fator epigenético, algo que vai influenciar e predominar sobre a característica que ela havia herdado. Mas pensemos em outra coisa, agora numa outra criança que nasceu até mesmo com alguma síndrome.
Mas essa criança recebeu os melhores estímulos alimentares, estímulos sociais, estímulo de amor, estímulo espiritual. Sabe o que vai acontecer? Essa criança poderá ter um desenvolvimento além do que ela naturalmente poderia chegar, simplesmente pela genética. Ela poderá desenvolver-se muito mais do que o que estava dentro da genética dela. Eu vou voltar, eu peço desculpas aqui que não está passando, queridos. Aí foi. Isso. Isso, aqui. Eu quero voltar para falar desse personagem bíblico. Vocês reconhecem quem é esse personagem, não é? Moisés. Moisés, que foi imortalizado nessa obra de Miguel Ângelo, e Moisés, a Bíblia, quando se refere a ele no momento em que ele estava prestes a morrer, olha o que a Bíblia fala. Antes eu vou mostrar aqui. Esse é o Monte Nebo, ok? É o cume do Monte Nebo, onde Moisés subiu para morrer. E é interessante que a Bíblia vai registrar para a gente que Moisés não foi trasladado até o monte, lá, o cume do monte. A Bíblia vai nos dizer em Deuteronômio 34, eu vou colocar aqui, foi muito, Deuteronômio 34, de 1 a 7, a gente vai ler o seguinte: então Moisés subiu, ok? Outra coisa, se Moisés sobe, é porque ele tinha vigor, ele tinha força nas pernas. A gente já vai voltar e ver com detalhes como era a subida do Monte Nebo. Mas não apenas isso, não apenas ele tinha força nas pernas, a Bíblia faz questão de indicar que Moisés tinha 120 anos. Alguém está perto dos 120 aqui? Eu tenho 85. Quem sabe? Como é o nome do irmão? Cássio. Carlos. Carlos. O irmão Carlos, entre nós, é o que está mais perto dos 120, né? Porque vai com 85. Como é que vocês esperariam que uma pessoa aos 120 anos estivesse com sua saúde? Contem para mim. Acamada. Acamada. Depois, será que aquela pessoa estaria reconhecendo todo mundo? Sem visão, podendo não reconhecer as pessoas, sem audição, uma audição prejudicada. Bom, poderia estar exatamente assim. Mas a Bíblia nos diz que Moisés, aos 120 anos, não tinha perdido o brilho dos olhos, e tampouco não tinha perdido o seu vigor, a sua força. E foi quando ele morreu. Então, queridos, isso aqui não é uma palestra macabra para falar de morte, mas a gente precisa pensar sobre isso, porque a morte, infelizmente, faz parte da vida de todos nós. Sabe que a maneira como nós vivemos, deixa eu olhar para um por um dos meus irmãos, não é para dar medo, não, mas a maneira como nós vivemos determina a maneira como nós vamos descansar.
poderemos descansar em agonia, mas também poderemos descansar em perfeita paz. A sogra do meu irmão, chamada Dolores, e nós a chamávamos carinhosamente de Mãe Dolores, ela desejava morrer. Desde que eu a conheci, eu já a conheci com desejo de morrer. Muito sofrimento na vida, aquelas frustrações, o marido que era a paixão da vida, que abandonou, trocou por outra pessoa. Bom, Mãe Dolores ia desejando morrer. Até que quando completou 85 anos, conheceu um gajo de 60 e pouco. Está bem dita essa palavra, está maldita? Maldita! Nossa, mãe, vocês me perdoem. Me perdoem. Hã? Um senhor, uma pessoa. Ótimo, ótimo. Então, ainda bem que vocês têm misericórdia de mim, né? Então, conheceu um indivíduo, em português nós chamaríamos de broto. Não sei se broto significa quando uma pessoa é jovem, cheia de energia, cheia de vivacidade, tá bom? Então, conheceu esse rapaz. O cupido lá para a gente é aquele que intermedia o amor, né? É aquele que faz a ponte entre os dois, para nós. Mas aqui é o cupido? Ah, é igual, ok. Pois é, então ela conheceu esse rapaz, esse rapaz de 60 e poucos anos, ok? Esse rapaz trouxe alegria para a vida de Mãe Dolores, que aos 80 anos agora, que estava namorando, não queria mais saber de morrer. E sabe o que aconteceu? Ela foi vivendo intensamente, porque agora o coração amava, se sentia amada. E um dia, aos 102 anos, ela começou a dormir um pouco mais do que o normal, e foi dormindo, até que certo dia continuou dormindo. Sabe, queridos, apesar de eu contar a história como alguma anedota, mas talvez essa fosse a vontade de Deus para nós, que mesmo no mundo de pecados, que nós adormecêssemos fartos de dias e sem sofrimento. A nossa maneira de viver determina se o dia da nossa partida será assim ou não. Olha lá, só para ilustrar um pouco mais, quando Moisés teve que subir, era essa montanha, esse é o Monte Nebo, ok? Olha só, com vigor. Avançar em idade não significa perder o vigor. Nós podemos, e hoje eu vim disposto aqui a ensinar como é que nós vamos manter o vigor, ok? E como é que nós podemos, talvez não dê para recuperar todo o vigor, aqueles que já perderam boa parte dele, mas como recuperar pelo menos algo de força, de energia, para continuar vivendo. E lembrem, quando a gente vive, e vive bem, Deus é glorificado em nós. Deus é glorificado no nosso corpo e na nossa mente. O apóstolo Paulo diz, portanto, quer que vocês comam, quer que vocês bebam, ou quer que vocês façam qualquer outra coisa, tudo vocês vão fazer para a glória do Senhor, a glória de Deus. Verdade? E essa glória, ela tem tudo a ver
com a maneira como nós fazemos nossas escolhas. Lembremos-nos que a conversa de hoje tem como título A Ciência das Escolhas. E é isso que tem a capacidade de alterar a nossa leitura do código genético, a expressão desse código, ok? Muito bem. Imaginem chegar ali em Loma Linda, e essa foto alguns de vocês acompanharam durante, quando saiu essa matéria, que já tem bastante tempo. Naquela data, essa senhorita de 94 anos estava renovando sua licença para dirigir. Já pensaram? Que coisa maravilhosa! Ela sabendo quem eram os outros e podendo controlar um carro. Esse é plano de Deus para nós, que até quanto a gente consiga viver, que a gente tenha perfeita saúde, perfeito vigor, certo? Mas vamos lá. Segundo esse cientista, Dr. Richard Dawkins, ele é um biólogo inglês e professor da Universidade de Oxford. Ele escreveu esse livro, The Delusion God, que significa o delírio de Deus. Ele escreve esse livro para provar que Deus não existe. Bom, apesar de tudo isso, ou além disso, melhor dizendo, ele cunhou uma frase em que ele diz que todo ser vivo é, em essência, um escravo dos seus genes. E vocês concordam com ele ou vocês discordam? Ok. Então eu vou dar um exemplo, porque eu tenho que ajudá-lo, tá bom? Eu vou dar um exemplo. Você tem um leão de estimação. E você é um leão doméstico. E você agora se propõe, ele sempre comeu carne. E você se propõe que você conheceu a mensagem de saúde, você se torna uma pessoa que vai ter uma alimentação, como a gente diz, plant-based, né? Uma alimentação vegetariana, e você prepara aquele tremendo prato vegetariano maravilhoso para o leão. E você leva e oferece o prato para o leão. É capaz que o leão coma você, e não o prato vegetariano preparado para ele. Pergunto, o leão é escravo dos seus genes? Nos genes do leão está escrito que ele come o quê? Carne. Que ele caça a presa para abatê-la e comê-la. O leão é ou não é um escravo dos genes? Alguns ficaram na dúvida. Vou contar outra história, tá bom? A zebra, agora você mudou de animal doméstico, porque você viu que estava correndo perigo com o leão. Então, e daí você não, é um vizinho seu. Aquele vizinho ainda não conheceu a mensagem de saúde. E um belo dia, o vizinho vai preparar um tremendo churrasco. Churrasco se diz aqui também? Prepara aquele churrasco, ok? E aí, leva e oferece para a zebra um churrasco do jeitinho que ele imagina que ela poderia gostar. Ele coloca numa bandeja de papelão e leva para a zebra. Sabe o que vai acontecer? A zebra vai comer o papelão, mas porque é celulose, mas não vai comer o churrasco. Por quê? Porque nos genes da zebra está dizendo que ela não se alimenta de carne, ela se alimenta de vegetais. Então esse cientista, ele tem em parte razão. Seres vivos são escravos de seus genes, mas quando eu coloco o ser humano ali, com a capacidade que Deus deu de exercer o poder de escolha,
o poder de decisão, o livre-arbítrio, aí eu não posso concordar com ele que todo ser vivo seja escravo dos seus genes. Porque nós podemos estabelecer mudanças de acordo com a nossa maneira de viver. Se minha mãe, como aconteceu de fato, minha mãe faleceu aos 37 anos de câncer, será que eu estou condenado a falecer de câncer igualmente como minha mãe? Vai depender de minhas escolhas, eu tenho pura segurança disso. Por isso, Deus nos deixou alguns fatores de saúde que nos levam justamente a que possamos não ser escravos dos nossos genes. E entre esses fatores de saúde estão todas aquelas coisas que nós já conhecemos. Antes de eu chegar lá nos fatores, eu quero mostrar nessa revista, essa revista de 2010, quando a ciência da epigenética estava sendo alavancada, e ali naquelas letrinhas vai dizendo por que o seu DNA não representa seu destino, e as letras menores diz assim: a nova ciência da epigenética revela como as nossas escolhas podem mudar nossos genes e os genes dos nossos descendentes. E isso é incrível. E Deus deixou algo para fazer com que isso fosse verdadeiro, tá certo? Até as experiências vividas redefinem nossa expressão gênica. Se nós amamos, se nós odiamos, se nós perdoamos, se nós guardamos rancor, se nós temos culpa ou nós nos sentimos livres, tudo isso influencia diretamente na expressão dos nossos genes, ok? E Deus deixou Deus deixou todos esses fatores que eu digo são moduladores da genética. Moduladores da genética. Nada mais são do que os remédios revelados por Deus. Um ar puro, eu quero dizer para vocês, vou contar, por exemplo, só para falar do ar puro e a relação com a genética. No Brasil, existe uma cidade que fica no litoral de São Paulo, chamada Cubatão. Essa cidade, ela por muito tempo foi conhecida como uma das cidades mais poluídas do mundo. Perdia para Nova York, para Tóquio, para a própria São Paulo, mas uma das mais poluídas, e uma cidade praiana. Pequena, exatamente. E ali, naquela cidade, havia no Brasil o maior índice de crianças que nasciam anencefálicas. O que significa isso? Sem cérebro ou com cérebro rudimentar. E por que era assim? Por causa da poluição. Vejam, o ar puro, ele é ou não é um elemento epigenético, um fator que controla a genética? Com certeza. Assim como o contrário do ar puro, o ar poluído, o ar contaminado, ele também é um componente, um fator epigenético. Querem mais uma pesquisa? Essa pesquisa foi publicada em 2017, outra em 2018, eram complementares. Numa, se descobriu que a doença do Alzheimer, ela era mais presente ou mais frequente em pessoas que moravam próximas a grandes avenidas.
Olha que coisa interessante. Saía então dos bairros menos movimentados e vínhamos para os mais movimentados, e quanto mais movimentado o bairro ou aquela rua, avenida, maior chance, se a pessoa vivesse ali, de ela desenvolver Alzheimer. No ano seguinte, Reino Unido publicou outra pesquisa, demonstrando, agora provando por A mais B, uma pesquisa que já levava 30 anos, onde se confirmou que a poluição atmosférica tinha uma relação extremamente estreita com a doença do Alzheimer. Então vejam, uma coisa vai complementando a outra. E de novo, nós vamos percebendo que o ar puro é um fator de saúde, um fator epigenético. E assim, cada um desses remédios, mas hoje eu não vou falar sobre o ar puro, só essa pinceladinha. Eu quero falar sobre um outro remédio, um outro fator epigenético. E esse fator no qual eu vou me concentrar é o movimento, ok? Movimento. Eu vou pedir desculpas para vocês, queridos, porque essa palestra faz parte de um compêndio de aulas, ok? E como eu não estou podendo pular aqui os slides, vocês vão ver um atrás do outro, não se estressem, tá bom? Eu vou passar um atrás do outro, eu sei que vai dar uma curiosidade de vocês saberem, Benício, mas por favor, fala, eu falo desse, tá bom? Aí, mas os outros eu pulo, tá certo? Olha só, a gente nasce com uma informação genética determinada. De repente, pode ser que o meu estilo de vida me leve a fazer com que essa genética, ela se confirme ou não. Então, é o caso de aquela pessoa que nasceu com tudo para desenvolver um diabetes. Mas ela escolhe adequadamente a alimentação, ela escolhe adequadamente fazer o exercício, ela dorme no horário, dorme as horas necessárias. Puxa vida, essa pessoa vai ter mais dificuldade de fazer com que a genética dela se cumpra. Ela dificilmente vai desenvolver o diabetes, ok? Sabe por quê? O que mais nós herdamos dos nossos pais não é genética. São hábitos e costumes. A maneira como a mamãe cozinha é a que a vovó cozinhava e é a que ela vai ensinar para os filhos. É assim de simples. E é por isso que é um grande determinante epigenético, ok? Então, uma vez que as coisas se deram aqui, ocorre uma ativação, mas também pode ocorrer uma inativação dos genes. E conforme isso se dá, uma característica que nós chamamos na ciência fenótipo, essa característica pode ou não ser confirmada. Quer dizer, genética precisa de coisas externas para poder se confirmar, ok? E vamos então, agora eu vou passar lá para... tem muita coisa para a gente falar, mas eu vou me segurar e não vou falar sobre essas coisas epigenéticas, porque eu me determinei a falar sobre isso com vocês hoje, sobre o movimento, exercício físico. E hoje vocês vão descobrir que se tem alguém aqui que odeia ir para a academia, não precisa ir para a academia, tá certo? Porque a noção que eu quero trazer é a noção de movimento e não necessariamente noção de alguns exercícios específicos.
Quando Ellen White recebe a mensagem de saúde, de novo eu vou dizer quem foi Ellen White, porque eu tenho certeza que nós temos visitas que talvez não conheçam esse nome. Então, em benefício das nossas visitas, eu vou explicar, assim como fiz ontem. Ellen White foi uma senhora que viveu no século XIX, né? Ali, e chegou até o século XX, e ela tinha, obrigado, e Ellen White, ela estudou somente até a 4ª série primária, mas incrivelmente ela passou a receber revelações, falar sobre temas que para ela eram tão avançados que uma pessoa com baixa escolaridade talvez não teria a possibilidade de falar com tanta clareza sobre aqueles temas. Por isso nós cremos, ainda falando com as nossas visitas, que essa senhora é uma senhora que foi inspirada por Deus. E nós a consideramos uma profetisa, ok? Dito isso, Ellen White, quando propõe, inspirada por Deus, o estilo de vida saudável, ela, ao pensar em exercício, sabe o que ela pensava? Pensava em carpir ou capinar, cavar, plantar, colher, cuidar dos animais, fazer trabalhos domésticos. Era isso que ela tinha como trabalho, noção de trabalho. Algum pecado à academia? Não, estou dizendo nem, é lógico que não, tá certo? Mas quero dizer que eu não preciso ir para a academia para poder me movimentar. Eu posso me movimentar fazendo os mais diversos labores. E eu trouxe para vocês uma pesquisa de ponta, já vou apresentar, onde essa noção é reforçada, tá? Daqui a pouquinho já vou falar sobre ela. Olha só, o exercício físico como sendo uma polipílula. A polipílula, ela é um conceito na medicina onde numa única pílula, num único comprimido, nós podemos colocar mais de um princípio ativo. Então, uma pessoa que tem hipertensão e ao mesmo tempo dislipidemia e ao mesmo tempo uma arritmia, ela poderia colocar, imaginemos, 3 princípios ativos numa única pílula. Colocaria um atenolol para arritmia, colocaria uma losartana para a hipertensão e colocaria uma estatina para a dislipidemia, ou seja, para o colesterol elevado. Ok? Então, isso seria uma polipílula. E os cientistas pensaram, será que o exercício ele pode funcionar como uma polipílula? E aí eles foram atrás e descobriram que cada nomezinho desses é uma substância química, uma pílula, um princípio ativo que é gerado durante o exercício físico. Eu cuido de pessoas, por exemplo, que padecem uma doença chamada esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma neurodegeneração autoimune, quer dizer, o corpo é quem se ataca. E a esclerose múltipla, ela tem, ou melhor, quando nós vamos tratar esclerose múltipla na clínica, entre outras coisas, todos os remédios de Deus, nós indicamos exercícios físicos específicos para aquelas pessoas. Para quê? Eu ter que chegar bem pertinho aqui para poder mostrar para vocês. Porque o exercício físico faz com que essa molécula BDNF, Brain Derivated Neurotrophic Factor, o fator neurotrófico cerebral, esse fator é uma substância que vai até o cérebro, ali eu já não alcanço, tem que chamar alguém mais alto, vai até o cérebro e ali
estimula a neuroplasticidade. E a neuroplasticidade faz com que, faz com que a gente tenha a possibilidade de fazer novos caminhos. Novos caminhos. Eu lembrei de um negócio aqui que eu trouxe e vai ajudar para eu apontar ali. Então, novos caminhos. Isso. Não, mas não está funcionando. Desculpa. Então, agora, aí. Então, ó, tá vendo? Esse fator leva a neuroplasticidade e daí ativa novos caminhos. Mais uma coisa, quando a pessoa está fazendo exercício, ela libera algumas substâncias que hoje na ciência já são chamadas de exercinas. Olha lá, quer dizer, substâncias químicas produzidas para o bem quando nós fazemos um exercício, quando nós nos movimentamos. Então vejam, eu vou mostrar para vocês, quando a gente não se movimenta, detalhe, hein, vocês vão chegar à conclusão, não precisa ninguém fazer nada agora, daqui a pouco a gente faz, tá bom? 20 minutos, vou falar baixinho, tá bom? 20 minutos sentados, ativam um processo de inflamação no nosso corpo. Vocês estão há quanto tempo sentados? Está mais, eu cheguei atrasado, não está mais de 20 minutos. Então, daqui a pouquinho a gente já vai levantar, tá bom? Vocês topam levantar comigo daqui a pouquinho? Tá? Então tá bom. Precisa levantar porque é um processo fisiológico, ou melhor, patológico, que ocorre naturalmente quando nós estamos sentados. Aliás, nós fomos criados por Deus para 3 posições. Fomos criados para estarmos de pé, de cócoras, ou deitados. Sentados, nunca. Mas aí nós descobrimos que dava uma sensação de conforto tão grande quando a gente senta. Então a gente inventou a cadeira. Aí depois inventou a poltrona, o sofá. E hoje é assim, né? A gente tem aquele tremendo conforto. Pois é, esse conforto, infelizmente, cobra-nos um preço elevado. Daqui a pouquinho vocês vão ver, tá bom? Aí todo mundo vai querer levantar, mesmo sem eu pedir. Olha só, essa miostatina, ela é produzida durante esse período, todos nós sentados passamos a produzir. E o que faz essa miostatina? Promove o processo que em português do Brasil se diz sarcopenia e em português de Portugal se diz sarcopenia, é isso? Ou era sarcopenia igual? Bom, então, mas sarco significa carne, penia significa diminuição, perda de carne. Que carne? E o que é a nossa carne? Músculo. Então, perda de massa muscular. Isso é o que significa ou sarcopenia ou sarcopenia, ok? E essa miostatina, por exemplo, ela provoca isso. Quando a gente começa a se movimentar, a gente libera uma outra exercina chamada folistatina. Olha que interessante, não precisa gravar os nomes, mas é só curiosidade. Essa exercina bloqueia esse remédio do mal, esse veneno, na verdade. E aí diminui a nossa sarcopenia, ou a perda de massa muscular. Uma exercina. Querem ver outra exercina? Dá uma olhadinha. Outra. Essa aqui tem sido muito famosa.
de 2019 para cá. Esse trabalho é de 2014, então estava aqui com uma interrogação. E a gente já sabe hoje, já foi confirmado. A irisina é um hormônio muscular produzido durante o exercício físico, que hoje se conhece que ela é provadamente anti-Alzheimer. Pessoas com Alzheimer, quando são submetidas a exercício, mesmo que elas nem tenham noção que estejam fazendo, se a gente chama de exercício passivo, porque outras vão fazendo, ajudando a realizar o exercício, essas pessoas, elas têm melhora do quadro. Sabe por quê? Porque a irisina, ela leva a neurogênese, enquanto neuroplasticidade é aumento de comunicação de uma célula nervosa, um neurônio, com outra célula nervosa, outro neurônio, ou outros, a neurogênese, gênese significa criação, formação, síntese de novos neurônios a partir desse remédio precioso que Deus deixou para a gente. Queridos, eu vou a alguns lugares onde as pessoas que têm essa revelação, assim como todos nós temos aqui, tratam esses remédios como algumas coisas extremamente opcionais. Não, isso daí é pro de vez em quando. Meu querido irmão e minha querida irmã, não é para o de vez em quando. É uma grande necessidade, é essencial nós nos movimentarmos, tá certo? Vamos passar um pouquinho mais. Olha só, esse é um outro trabalho da Mayo Clinic, dizendo que o exercício é uma abordagem sem remédio para o controle de pressão arterial, para diminuição de pressão arterial. E lá na clínica a gente fica vendo isso daí. As pessoas chegam lá, pressão alta, tomando remédio, depois 2 semanas na clínica, fazendo exercício todos os dias, lógico que não é só exercício, comendo bem, dormindo no horário que tem que dormir, a pressão começa a diminuir bastante. Às vezes a gente precisa diminuir uma dose da medicação ou de retirar um dos medicamentos, porque a pressão está caindo demasiado, né? Esse é um outro trabalho que também traz o conceito de polipílula, é um trabalho de 2015, e olha que interessante, mesmo que a gente não consiga daí de trás ler todas as coisas, mas vocês vão me acompanhar no raciocínio. Todos os quadrinhos lilás, eles provocam doença. Vejam, todos eles têm uma setinha verde que está dizendo que isso aqui estimula essas doenças. Todos os quadrinhos alaranjados, eles têm um outro símbolo, que é um símbolo de bloqueio. Essas reações do corpo ajudam a bloquear as doenças. Ó, bloqueio, bloqueio, bloqueio. Quando nós fazemos exercício, olha que bênção que Deus colocou dentro de nós, hein? Ao fazer exercício, nós estimulamos todos os fatores que podem bloquear as doenças. Viram? Me movimento, me estimulo, bloqueio fatores que estimulam doença. Mas eu ganho de outra maneira também. Ao mesmo tempo, eu bloqueio tudo aquilo que estava estimulando as doenças. Então fica até um trava-língua. Bloqueio o que estimula a doença e estimulo o que bloqueia a doença. Ok? Não importa se a gente entendeu bem o trava-língua ou não. Faça exercício. Fazer exercício vai garantir que nós tenhamos menor possibilidade de desenvolver enfermidades. Esse tema vai se complementar com o tema de amanhã. Telômeros, como eu já falei já ao início.
tá certo? Então, telômeros, não percam, amanhã é baseado num livro, a palestra de amanhã vai ser baseada num livro chamada The Telomere Effect, né? Ou o efeito dos telômeros, foi traduzido lá para o português brasileiro como o segredo está nos telômeros. E nós vamos estudar isso um pouco amanhã, tá certo? Olha, mas não para por aí, existe muito mais coisa. Dentro desse mesmo trabalho, eles falaram o seguinte, olha, que no ano 2014, 14 milhões de pessoas haviam morrido por causa das doenças crônicas. 14 milhões de pessoas. E aí, eles colocaram um valor, custo da doença. Dá uma olhadinha. Em 2012, os Estados Unidos, esses dados são americanos, viu, queridos? Os Estados Unidos gastaram 245 bilhões de dólares em apenas um ano para poder tratar diabetes tipo 2. O que lá na clínica a gente trata de outra maneira. Então, para tratar 245 bilhões de dólares. Depois, no ano 2010, mais quase 320 bilhões para tratar problemas do coração. No mesmo ano 2010, olha, se gastou 600 bilhões no mundo para tratar demências. E aí eu fiz questão de grifar todas essas coisas para trazer a atenção de vocês para os números financeiros, para a gente agora ter uma surpresa. Eu sei que alguns já leram. Estratégias de políticas sanitárias contra as doenças crônicas. O exercício, o que é? Uma estratégia efetiva. Exercício físico. Olha que esses pesquisadores, eu não creio que tenham o mesmo conhecimento da revelação como nós temos. Mas de uma coisa eles sabem, que o exercício físico pode diminuir custos em saúde. Pode promover saúde. Pode prevenir e tratar doenças. É muito interessante. Vamos mais um pouquinho. E sobre câncer? Aí ele vai falar, exercício físico atua tanto na prevenção quanto no tratamento. E vamos lá, tem mais coisas. Como prescrever exercício físico, isso é uma parte mais médica, não é? Mas como é a que a gente deveria fazer essa prescrição? Esse outro estudo é um estudo europeu, viu, gente? Chamado EPIC. Esse estudo analisou mais de 300 mil pessoas aqui na Europa e chegou à conclusão, depois de um acompanhamento de mais de 12 anos, que o exercício físico era efetivo para ser incluído como política de saúde pública. Exercício físico na Europa como política de saúde pública. Sabe que na Suécia é um país extremamente desenvolvido em várias áreas. Alguns de vocês devem conhecer Suécia. E normalmente nós conhecemos Suécia pela segurança dos seus automóveis. Não apenas isso. Na Suécia, eles também desenvolveram um programa de exercício físico para tratar depressão. E eles consideram exercício físico a primeira linha de remédio contra depressão. Tremendo isso. Querem ver outra coisa? Os próprios suecos também determinaram algo que já faz parte da saúde pública deles, do Ministério de Saúde sueco. Tratamento de depressão, eles aconselham uma viagem de minimamente 3 dias para o meio da natureza, onde haja
movimento. Olha que coisa maravilhosa. Parece que leram A Ciência do Bom Viver e alguns outros escritos que nós temos, onde nós temos essas verdades fantásticas. E vamos um pouco mais. Aqui só uma palhinha do que vai ter amanhã, tá certo? Telômeros, só para adiantar, exercício físico, ele é um desenvolvedor de crescimento de telômeros. Só vou dizer isso. Amanhã, quem vier vai ficar sabendo da história toda, viu? E aqui, Ixi, passou muito, aqui. Chegou aquele grande momento. Eu vim uns anos atrás a um congresso aqui no leste europeu, no país Romênia, lindo país. Na Romênia, um pesquisador apresentou esse tema. E olha só o que traz o tema. Vou ficar aqui desse lado. Como é que a gente traduz isso daqui? Oh, muito bem, isso aí, Paulo. Eles fizeram justamente o trocadilho, aproveitaram do tema para dizer que isso aqui, sick of, né? É cansado de, né? Mas ao mesmo tempo é doente de estar sentado, ou a doença do sentar-se. E eles vão trazer para nós que mais de 30 condições estão relacionadas com o sentar-se. E dá uma olhadinha como começa, e aí a gente entende que eles também querem dizer que é doença mesmo, porque abre aqui dizendo sitting too much kills, quer dizer, sentar-se muito mata. Vocês entenderam? Sentar-se muito mata. Sentar-se muito mata. Sentar-se muito mata. Isso aí, queridos. Esse era aquele momento que eu queria dizer para vocês, que teria o momento da gente levantar, e eu disse que eu não precisaria dizer que eu não precisaria dizer para levantarmos, porque o medo nos faria levantar. Queridos, a cada tanto tempo sentado, uns poucos segundos ou minutos em algum movimento vai nos ajudar a sair do sedentarismo. Agora, sabe o que eu vou propor? Sem se mover, eu vou propor que a gente faça um exercício de alto gasto calórico. Tá bom? Bom, eu sou pequenininho, não sei se vai dar para todo mundo me ver, mas olha lá, dá uma flexionada na perna, no joelho, melhor dizendo, só um pouquinho, flexiona para frente o joelho, flexiona, desse jeito, vou ficar de lado aqui, dessa forma, dá uma seguradinha na cadeira da frente, isso, fica assim, vamos contar até 10 só? 1, me ajudem, 2, 3, 4, peraí, eu me perdi, quanto estava mesmo? 7, 8, 9, está queimando? Sentiram queimar? Queridos, sentiram queimar? Sentiram que o coração acelerou um pouco? Não saímos do lugar, fizemos um tremendo exercício. Isso se chama exercício isométrico, quer dizer, eu não me movo, fico numa única posição e coloco os músculos para trabalharem. Podem sentar, queridos, fiquem à vontade.
Coloco os músculos para trabalhar. Eu fui a um outro congresso em Loma Linda, e uma educadora física, uma professora de educação física, era quem dava a palestra, e foram 45 minutos, 50 minutos de palestra, onde era proibido sentar. O auditório todo em pé, nós éramos umas 800 pessoas mais ou menos, e quando a gente terminou a palestra, a gente estava com aquela sensação de ter feito muito exercício físico, com coisas muito simples que ela foi dizendo para a gente. Por exemplo, ela usou um exercício, e você está lá no seu escritório, e você pode fazer, olha só, todo mundo me vê daqui? Olha lá, usa a própria cadeira, que é um instrumento de tortura, que é um instrumento mortífero, ok? E você vai fazer o seguinte aqui, ó, levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, e faz aqui, ó, alguns segundos, com 30 segundos fazendo esse negócio aqui, o coração daqui a pouquinho está batendo aqui na garganta, e você está saindo do sedentarismo. Eu ensino para os meus pacientes, ajuda aqui, princesinha, por favor. Eu ensino para os meus pacientes algumas coisas práticas. Isso aqui, Priscila, quando você falou para mim, eu pensei, a gente tem que transformar isso em coisa prática, não é? Tem mais coisa aí dentro. Obrigado, doçura. Então, os meus pacientes chegam lá e dizem assim para mim, doutor, mas eu não tenho tempo de fazer exercício, não tem como eu ir para a academia. E eu digo, vem cá, eu vou ajudar você a resolver seu problema. Como assim, doutor? Dentro do meu consultório, eu tenho embaixo da mesa, eu tenho um pedal, uma bicicleta para baixo da mesa, para baixo do escritório, onde, fazendo consulta, eu posso pedalar, ok? Aí vai marcando quantos quilômetros eu vou andando, e o tempo e as calorias gastas. Na Decathlon, que aqui tem também, eu, inclusive fui hoje lá, eu comprei isso daqui, ó. Esse negocinho é super interessante. Com ele, meu bem, eu vou falar sem o microfone rapidamente. Com ele, eu venho aqui, perdão que eu vou fazer assim, tá bom? Venho aqui na parede e eu vou dizendo para os pacientes, olha lá, vou dizendo, ó, coloca aqui, faz uma flexão, vai, volta, e vou mostrando para ele que tem como fazer o exercício sem ir para a academia, não é? Então, abre, fecho, coloco mais embaixo, mais em cima, um em cima, outro embaixo, vou fazendo exercícios, movimentando músculos diferentes do corpo. E as pessoas saem de lá do consultório dizendo, nossa, doutor, é possível então? Eu digo, quer ver? Você faz outro exercício, você vai na parede, né? Começa devagarinho, faz de conta que você está sentado, né? Ó, encosta as costas na parede e fica aqui, coloca o computador aqui, fica trabalhando um pouquinho, né? Passam alguns segundos, a gente sente tudo queimar e a gente vai saindo do sedentarismo. Depois, eu digo, olha, eu pego esse elástico aqui, com esse elástico, e mostro tudo lá para eles, assim. Coloco o pé na frente aqui. Esse tem várias graduações, pela cor do elástico, vou lá em cima, vou aqui. Então, pela cor do elástico, olha só, vou fazer aqui exercício para bíceps. Olha lá. Se eu pegar mais embaixo, vai ficar muito mais pesado. E aí, opa, estou fazendo uma academia em casa, ou no escritório, com música, sem música, música que a gente goste, não é? E a gente está fazendo aqui o exercício. Queridos, nós temos possibilidade, tem mais. Olha só, esse aqui é para dentro do avião, dentro do ônibus, ou dentro do escritório também, né? Então eu pego esse daqui, coloco assim e fico, ó. Eu vou para as reuniões e eu fico normalmente em pé nas reuniões, né? Para poder me movimentar um pouquinho. Então coloco, ó,
Estou fazendo exercício, já sentindo um tremendo calor. Tá certo? Queridos, é só para mostrar para vocês que nós podemos ter estratégias diferentes, estratégias particulares, para que cada um faça o que é possível fazer. Tudo bem, princesa? Lá na academia que nós temos na clínica, tem uma frase escrita. Hã? Ah, ok. E academia aqui, o quê? Não, mas a palavra academia... Universidade. Então, toda vez que eu falei academia aqui, eu queria dizer ginásio, tá bom? Academia militar, ok. Então, olha só, todas as vezes eu queria dizer ginásio, ok? Muito bem, queridos, lá no nosso ginásio, na academia, olha, na clínica, há uma frase que a pessoa que propôs aquela frase foi muito feliz, e eu digo isso para os meus pacientes. Eu digo, olha, a partir de hoje, tenha isso em mente. Você vai usar o que você tem. Sabe, Moisés usou o que tinha na mão. O que ele tinha na mão? Um cajado. Aquele cajado virou cobra, aquele cajado abriu o mar vermelho, aquele cajado tirou água da pedra, aquele cajado foi o que ajudou a que ele subisse no Monte Nebo. Bom, com aquele cajado ele foi receber as tábuas da lei e assim por diante. Era o que ele tinha na mão. E Deus usou aquilo que ele tinha. Então, use o que você tem. Esse é o primeiro ponto. Depois, faça o que você pode. E por último, que na verdade era o primeiro, comece onde você está. Então a frase correta começa com essa última sentença. Comece onde você está. Use o que você tem e faça o que você pode. Não é a mesma coisa de pegar, como é o nome dessa princesa? Kiara. A Kiara que tem que idade? Ela tem 5 anos. Então a Kiara com 5 anos de idade tem uma energia que é diferente da energia de quem tem um pouco mais de idade, 20. Mas o de 20 tem mais energia que eu, 56. Não sei não, viu? Mas o outro... Mas quem sabe o de 56, o de 50 tem mais energia do que o de 90. Ou talvez não, não é? É de se esperar que sim. Então, o exercício que uma criança faz, por exemplo, a Kiara quando se junta com os irmãozinhos, com os priminhos, eu tenho certeza que está o tempo todo, todos estão em movimento, não é? E corre para cá, corre para acolá, e brinca disso, e brinca daquilo. Essa energia que todas as crianças têm, nós não temos. Então eu não preciso tentar seguir as crianças em tanta correria que fazem durante o dia. Mas eu posso fazer alguma correria. Eu posso, entende a metáfora, né? Posso fazer algum movimento, ok? Muito bem. Então esse trabalho, ele vai mostrando para a gente que, olha, de perda de peso, disfunção sexual, disfunção erétil, depressão, dores musculares, cânceres de mama e próstata, todos estão relacionados com o sedentarismo. Então, queridos, se queremos prevenir doenças, precisamos nos exercitar. Lembram que eu falei ontem? Lembram que eu falei ontem de Covid? E disse para vocês que basicamente haviam morrido pessoas que tinham problemas. Aí você diz, não, Benício, não tinha não, porque era pessoa que não tinha absolutamente nenhum problema. A gente até conversava em casa, houve exceções,
mas as exceções foram poucas. Houve exceções. A grande maioria das pessoas que padeceu Covid grave ou não resistiu à Covid eram porque tinham problemas, ainda que não tivesse nenhuma doença formalizada. Por exemplo, sedentarismo. Esse trabalho foi feito no meio da Covid, em 5 continentes, e se descobriu o seguinte: quase 50 mil pessoas estudadas, e se descobriu que as pessoas que não faziam exercício, assim, antes da Covid, que já não faziam exercício, elas tiveram 25 vezes, não é porcento, porque porcento seria uma coisa pequena, 25% é coisa relativamente pequena. 25 vezes são 2.500%, 25 vezes mais chance de padecer Covid grave do que uma pessoa que era ativa, que não era sedentária. Que tremendo! E eu lembro de uma citação de Ellen White, que diz que os remédios de Deus nos preparam para as epidemias. Tremendo, não é? Uma verdade tão maravilhosa que nós temos muito palpável. E aí, já estamos caminhando, queridos, para o final. Esse site no Brasil se chama Cardiômetro, é da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e a partir da 0 hora do dia 1º de janeiro até as 23h59 de dezembro, do dia 31 de dezembro daquele mesmo ano, ele vai marcando quantas pessoas, isso aqui se você entrar agora no seu celular, colocar cardiômetro.com.br, você vai poder ver nesse momento, como um filme de terror, as pessoas mortas no Brasil, até esse exato momento, desde o dia 1º de janeiro até agora, por problemas cardiovasculares, os problemas que mais matam no mundo. Sabe o que vai acontecer? Aqui nesse meio, vão aparecendo frases de alerta, e a Sociedade Brasileira de Cardiologia fala que alimentação rica em verduras, legumes, frutas, fala de exercício, diz assim: prefira escadas aos ascensores, elevadores, né? Prefira escadas aos elevadores, e assim por diante. Um site científico, de uma sociedade científica, que nos alerta para usarmos os remédios que nós temos à mão. Remédios que fazem muito parte da nossa doutrina como Igreja Adventista do Sétimo Dia. E vou chegando um pouquinho mais para irmos terminando, queridos. Eu lembro que eu falei para vocês, queria mostrar, depois vocês entram, o tempo já vai bem avançado, eu não vou mostrar o vídeo todo, mas se quiser, Vitor, dá só um play aí, por gentileza. Aí em cima mesmo, aí no vermelhinho, aí. Bom, então, nesse vídeo, olha só, eu não ia mostrar, mas é 1 minuto só, aí eu mostro, tá bom? Nesse vídeo, se demonstra que isso daí veio da Universidade da Suécia, ou melhor, da Noruega, que é um conceito, um novo conceito de exercício físico chamado PAI, Personal Activity Intelligence, tá bom? Esse PAI, ou PAI, que tem um algoritmo que é controlado por esses smartwatch, né, esses reloginhos inteligentes, e a gente ele vai medindo, olha só que legal, ele vai medindo frequência cardíaca, e de acordo com o acelerar e desacelerar do coração, ele vai calculando se nós temos maior ou menor chance de desenvolver uma enfermidade cardiovascular ou um diabetes, ok?
Então, e daí se vocês quiserem ver mais, aqui está o criador, Vitor, agora você tem que passar aí, por gentileza. Aí, para o próximo slide, ele travou nesse daí, pode dar talvez um ESC, e daí para o próximo, que está aí, esse pesquisador, é o pesquisador que propõe justamente isso, por meio de uma pesquisa que já leva mais de 30 anos, onde a proposta é movimento, qualquer um, movimento. Muito bem, e aí tem mais outras coisas que a gente poderia falar, mas eu vou diretamente lá para o final, certo? Que é essa, antes disso, não, eu passei demais, gente, desculpa, aqui, eu quero deixar esse vídeo para vocês, pode colocar o som, por gentileza, Vitor? Esse é um vídeo canadense, chamo você. Olha aí, é tempo de decidir. É um vídeo forte, que vai mostrando a importância das nossas escolhas diárias. É o que vai determinar, Moisés, é o que vai determinar no final da vida, como é que nós estaremos. E, Vitor, aí, não, foi muito. Ele não está ficando lá, aí. É uma foto que não é real, logicamente, mas vai nos ajudar a terminar esse momento. Escolhas. Eu gosto muito de usar metáforas. E a agricultura traz lindas metáforas. E vocês já estão pensando numa metáfora. Qual é a metáfora que vocês pensaram agora vendo a agricultura, o milho aí? A lei da semeadura e colheita. Cada um vai colher o que plantou, o que semeou. Ah, mas nesse caso, eu queria colher laranja. Puxa, mas você colocou grão de milho na terra. A única coisa que vai dar para colher será milho. Se quiser laranja, precisa plantar outra semente. Às vezes nós estamos plantando milho, querendo comer laranjas ou qualquer outra coisa, e não vai dar certo. Todos nós colheremos aquilo que nós temos plantado. Aí uma outra coisa, uma segunda lei da agricultura, vai nos dizer que a gente não colhe o milho no dia seguinte. Você plantou hoje, amanhã colhi. Sabe que se fosse assim, seria até bom se fosse assim, porque se eu olhasse uma pessoa fumando, ela acendeu o cigarro e caiu dura, morta, eu não iria acender, eu teria medo de acender um próximo cigarro. Mas como ela não morre no mesmo momento, ou ela não ficou doente no mesmo momento, ela vai continuar fumando. Aí o outro que viu, que tinha medo, não é para o mesmo dia, então eu vou também me enveredar nisso. Mas não nos esqueçamos, a colheita vem. A vida, a gente brinca em português do Brasil, passa a fatura, quer dizer, você passou o cartão de crédito,
Não importa se não tinha dinheiro, vai chegar a fatura para pagar. Essa é a segunda lei da agricultura que eu queria raciocinar com vocês, refletir. Nós plantamos hoje para colhermos num momento diferente do que nós plantamos. Poucas pessoas plantam e no mesmo dia colhem. Talvez uma pessoa extremamente irresponsável passando nos semáforos vermelhos, pode ser que ela traga a consequência imediata para ele e para outros que nem culpa tinham disso. Mas em geral, naquilo que se trata de doenças crônicas, a gente vai plantando para o futuro. E a terceira lei da agricultura, que eu quero refletir. Daí vocês conseguem contar quantos carocinhos, quantas sementes de milho tem aqui? Tem muitas. Só por curiosidade, eu contei certa vez, numa espiga, 734 sementes. De uma única semente, 734. É coisa. Depois, se o pé de milho, se a planta do milho for uma planta viçosa, pode ser que deem 2 ou 3 espigas ou até 4. A gente só vai multiplicando. Isso é só metáfora. É para dizer que de uma única decisão tomada, nós teremos uma colheita extremamente abundante. Eu quero perguntar para vocês, o que nós estamos plantando hoje? O que nós estamos plantando? Certa vez, Deus fez essa pergunta em Deuteronômio. Deus fez essa pergunta ao povo. Perdão que está assim em inglês, é porque eu achei a imagem interessante. O verso bíblico diz: hoje eu tomo céus e terra por testemunhas contra vocês, de que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Sabe que aquele teste de múltipla escolha, tem lá, na verdade múltipla não, são 2 apenas. Uma pergunta, você quer bênção ou maldição? Depois, você quer vida ou morte? E aí Deus, como aquele professor bonzinho, ele diz assim: eu vou dar uma pista. Escolham a vida. Marquem vida no teste. Marquem bênção no teste. Deus está hoje nos dando a oportunidade, mais uma vez, de escolher. Hoje nós tivemos pela manhã uma página em branco. Pela graça do Senhor, que todos nós tenhamos a oportunidade de mais uma página em branco no amanhã. O que vamos escrever? Como será nosso prato de comida? Como serão nossos relacionamentos, nossa conversa? Como será nosso movimento, nosso sedentarismo? Como serão nossos pensamentos? A que vou assistir ou deixar de assistir? O que eu vou escutar ou deixar de escutar? Lembremos-nos, eu preciso lembrar igualmente, nós estamos no meio de um conflito cósmico. Tudo redunda em vida ou morte. A decisão está conosco. Qual é a nossa decisão? Eu termino com as palavras de Deus. Escolhamos, me colocando aí junto, pois a vida, para que nós possamos viver e os nossos descendentes também. Que Deus nos abençoe de uma maneira muito especial e nos ajude a que todos os dias as nossas possam ser as melhores escolhas a serem feitas.